Vamos lá, minha gente. É da nossa conta, o meu amigo Zelan, esse aí da Costa e Silva. Esse eu não preciso demorar muito tempo para apresentar, não, né? No copo dele tem Coca-Cola. Quem conhece ele sabe que ele não bebe água. Ou é uísque ou é Coca-Cola. Tô brincando, nada. Vamos nessa aí. O uísque de vez em quando, mas realmente é uma bebida deliciosa, né? Delicioso, isso aí. Zelan da Costa e Silva, nosso querido aqui, vice-presidente da Vice Associação Comercial da Bahia, advogado, um currículo espetacular. Que você falar de mar, de navio internacional, senão você podia começar com essa história nossa me contando essa guerra. Como está essa guerra? Mas primeiro se apresente aí, já sabe, vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, amigo, advogado, especializado, especialista exatamente em mercado internacional. Aí, se você tiver um navio para vender, fale com ele que ele resolve. Tem. Quer comprar também, ele resolve. Estamos aí, Jean. Por favor, me conte um pouquinho dessa guerra. Vou começar pela guerra ou quer se apresentar primeiro? O que é que você quer? Como é que você quer fazer? Basicamente, eu quero dizer que eu sou apenas um baiano, um latino-americano, com alguns amigos importantes e bons amigos, e sem dinheiro no bolso, o resto é só luta. É aquela velha luta contra os boletos, estamos aí. Ele está achando que alguém vai conseguir aqui pegar ele, sequestrar e fazer a saidinha, mas não é verdade isso não. Zilazão, meu amigo. A Vamos lá, me guerra. conte aí, qual é o reflexo dessa guerra para o nosso país agora? Rapaz, na realidade, essa guerra tem um reflexo muito mais abrangente do que a gente está prevendo, né? Porque, na realidade, o que se deu foi o desenrolar de algo que já vem acontecendo há décadas, né? Que é o processo, segundo o primeiro-ministro de Israel, um sonho que ele tem há 40 anos, né? Sonho de 40 anos. De 40 anos, que é destruir o governo do Irã, né? E, efetivamente, isso provocou uma resposta assimétrica do Irã. Ele sabe que não tem condições de competir par e par com o armamento americano, que é imbatível, tá certo? Ele escolheu o único caminho que era possível a ele, que era uma guerra assimétrica. Essa guerra assimétrica envolve o ataque à transferência do conflito para a área política, para a área econômica, para a área social, para a área midiática. E é isso que ele está fazendo. Ele está atacando áreas centrais dos países da região, transformou o conflito local e regional, com impacto muito grande na parte econômica, sobretudo no fluxo de 20% do petróleo. Então, se eu entender aqui, você está me dizendo, para a gente entender um pouquinho, a gente está falando aqui dessa guerra que está existindo agora com o Irã, Estados Unidos e Israel. Deixa eu te falar, essa não é apenas a única guerra que vai acontecendo, isso é apenas mais uma guerra, porque se você analisar, nós estamos hoje enfrentando uma quantidade de conflitos muito grande pelo mundo inteiro. Nós estamos agora uma ameaça de conflito entre a Colômbia e o Equador, uma ameaça de conflito na Venezuela, nós estamos com ameaça de conflito em Cuba, nós estamos na África com conflitos reais no Congo, região, na região do Sudão, na região da Somália, da Eritreia, por ali, tem também conflitos ali. Nós temos conflitos entre Vietnã e seu país vizinho, nós temos conflito em Bangladesh, ou seja, conflito, na realidade, Ucrânia e a Rússia, e além do a conflito Rússia. europeu de 4 anos, que é a Ucrânia e a Rússia, né? Mas isso é interessante, que as guerras começam dizendo o seguinte: nós imaginávamos que a Rússia dominaria a Ucrânia em poucos dias, né? Foi o que até o Putin falou, que ia ser uma guerra rápida. É, Todos dizem que vão ser é, guerras rápidas, né? agora, é isso que eu estou preocupado. Eu estou dizendo, estou vendo agora dos Estados Unidos e Israel dizendo que começou a Palestina ali, realmente, proporcionalmente, foi bastante rápido, né? Ou seja, eles conseguiram. Aí agora, quando vai para aí o Irã começa a atacar ao seu redor, que também revida, né? Não, eles não estão revidando, não. Então, Os países do Golfo não estão revidando, porque se eles revidarem vai ser muito pior. Porque o Irã não está atacando o Golfo em si, está atacando os interesses americanos no Golfo, né? Então ele está atacando, se bem que agora mudou. Nesses últimos dias ele atacou também algumas áreas de petróleo, né? Da algumas empresas locais produtores de gás e petróleo. Por quê? Porque os americanos e os israelenses atacaram também deles. O problema todo vai ser quando começarem a atacar as questões das usinas de dessalinização. Quase 100% do Golfo Pérsico depende de água de dessalinização.
Se essas unidades forem atacadas, não vai ter água. Se não vai ter água, o que além é um crime de guerra, a população não tem como sobreviver sem água. Vão resolver como? Aí vai ter um grande prejuízo para a sociedade como um todo. Isso localizadamente, né? Agora você tem que analisar voltando agora para a Ucrânia, de uma forma diferente. Se fosse só a Rússia contra a Ucrânia, sim, a Rússia teria já levado boa parte do território, mas não se esqueça que é uma guerra da Rússia contra todo o resto do mundo, né? Ocidental, pelo menos, né? Você tem a OTAN, que não está diretamente envolvida, mas está dando os armamentos, a bala, a tecnologia. Obviamente que quem está morrendo e dando a carne e o sangue é o ucraniano, mas quem está por trás desse conflito são os americanos, né? Eu estive ontem na posse do Centro de Combustível, na troca do nosso querido Walter Thanos, muito amigo meu, e fez um trabalho belíssimo na frente do Centro de Combustível. E que é um exemplo de democracia, né? Porque você vê que as instituições têm a troca de comando, a substituição, e as instituições continuam. Isso é o maior exemplo do que nós temos que desenvolver nesse país. As pessoas passam, as instituições permanecem. A gente tem que fortalecer as instituições para que elas possam fazer o seu trabalho. Mas me conte aí o que Não, foi isso que... foi ótimo você ter dito isso aí, porque vai ser nosso assunto daqui a pouco. Nós vamos falar sobre uma coisa que chama-se grupo de pressão, que você falou agora, que são instituições, que é exatamente a sociedade civil organizada. E quero falar especificamente dos grupos de pressões das representatividades da classe produtiva. Eu quero falar Mas da antes aí gente. me disse que alguma coisa aconteceu Vamos nessa lá, posse. nessa reunião do modelo, eu só estava querendo deixar claro para vocês que estão olhando que esperem. Eu não vou abrir propaganda porque a gente não tem ninguém agora nessa hora para gastar esse dinheiro. Vai com a gente, vamos lá. O que é que eu estou dizendo? Ele disse lá que 5 navios que vinham para o Brasil, no meio do caminho foi desviado para outro país que pagou mais pelo petróleo. Isso vai acontecer com frequência. Ou seja, começa a questão do que a gente viu em todos os O ser momentos humano é o ser difíceis. humano, vai continuar sendo ser humano. Primeiro eu. Vai ser É, diferente o quê? então, a gente chegou lá, o cara fechou o contrato, os navios já em caminho, vindo para cá, simplesmente foram desviados para quem pagou mais, né, em virtude da dificuldade que nós estamos com o petróleo. Nós estamos tendo no Brasil um aumento no diesel e aumento no combustível. Mas aí a gente precisa entender, porque essa estrutura é muito complicada. Porque, veja bem, é uma loucura você dizer assim, por que que o preço do petróleo brasileiro está aumentando se o petróleo brasileiro é nosso? Não, Se a não é nosso, gente não. Aí, tira do aí petróleo. foi. Então, é isso que a gente precisa entender. Uma coisa é a extração do petróleo bruto, outra coisa é o refino. A nossa capacidade de refino não está adaptada para o nosso petróleo, inclusive. Era o petróleo que a gente tinha em terra, que era um petróleo mais fino, e etc, eu não sei exatamente como é a Tá. característica, mas existe uma diferença. Por exemplo, a nossa refinaria daqui não consegue depender exclusivamente do petróleo nosso, tem que trazer de fora para fazer uma combinação para fazer esse refino Você está falando da da antiga antiga Landolfo. Landulfo Alves, que hoje é a Seren, Ou né? seja, é obrigatório, por causa do mix que tem que ter Entendi. para fazer a destilação, para ter uma maior eficiência. Ele precisa combinar um blend de petróleo. E esse blend de petróleo não é suficiente o nosso petróleo. Senão eles teriam que fazer ajustes muito caros na Mas refinaria. veja bem, vamos embora trazer esse assunto Por do isso que a aumento. gente está dependente na composição do custo desse petróleo mais caro. Porque senão não teria razão de ser, a não ser o acordo de acionistas da Petrobras de manter a paridade para, em prejuízo da população brasileira, manter o ganho dos acionistas da Petrobras. Não, Isso aí é que é veja bem, discutível. vamos só alinhar essa questão. Não é a detrimento dos acionistas A gente tem a série privatizada, Eu estou falando de Petrobras, mas sim, a Celen privatizada, sim. Petrobras mista, né? Tá certo? É uma empresa que eu diria uma empresa do povo brasileiro. A Ok. Celen é uma empresa Mas vamos privada. lá. E aí eu digo o seguinte, lá também estava o prefeito. E o prefeito disse, estava exatamente discutindo isso, porque para os ônibus, porque o diesel subiu, aí ele falou 90 centavos. Aí quando ele falou isso, aí o presidente atual, que é o Glauco, disse 90 não,
Deixa eu corrigir, eu fui Glauco ou foi Walter? 1,70. É 1,70 para o consumidor direto, né? Porque às É vezes, mole? porque 1,70. o É, consumidor de grande quantidade tem uma redução de mas preço. raciocine comigo. Aí, automaticamente pressionado o quê? O transporte público, Isso. né? Aí, o que é que eu estou querendo tocar o barco? A Não gente é aí só o fica. transporte público, não. É toda a massa logística do Brasil. Claro, claro, claro. E que hoje está tendo uma previsão de uma greve de caminhoneiros do sul do Brasil para parar tudo, a soja, também está uma confusão. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é que eu acho que toda crise ela traz uma oportunidade de transformação, né? De Assim, espero que velocidade. as pessoas tenham, pelo menos, a consciência de que tudo não pode acontecer sem a nossa participação, ou pelo menos a nossa percepção do que está acontecendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós estamos vivendo agora os carros elétricos, né? Vivendo os carros elétricos. Eu acho que isso. Mas isso não tira a nossa dependência do petróleo. Nem vai tirar. Não, entenda. Eu estou querendo colocar o seguinte: vamos lá. Um BID se instalou aqui, inundou o mundo de carro elétrico, e nós estamos com dificuldade, eles estão com dificuldade, que não estão conseguindo, não estão comprando tantos carros elétricos quanto eles previam que A fossem. gente não esperava que fosse tanto assim também, né? Bom, pelo menos nós temos os pátios deles cheios e está saindo tudo que são jornais, toda a informação está saindo dizendo que houve a expectativa de que nós compraríamos mais do que nós compramos, né? Esqueceram que a gente é um país pobre, né? É? Sim, quem faz o planejamento estratégico, você acha que da China são pessoas que não sabem fazer avaliação? Não, mas a gente tem que levar em consideração que o carro, por exemplo, me parece que um carro mediano custa em torno de 100 mil, entre 100 e 150 mil reais. 150 mil reais para um brasileiro. Qual é o salário médio do brasileiro? Se a gente considerar o salário mínimo, que não é verdade, nós estamos falando de muito mais do que 5 anos de salário para pagar um carro. Essa não é a média do salário brasileiro, mas qual é a média do Deixa eu salário colocar para brasileiro? você o que é que eu estou querendo chegar, vocês verem se vocês conseguem captar para a gente não ficar. Não, não é que eu estou dizendo que ser barato ou não. Está fora do alcance da população brasileira que compra carro barato. Tanto é Você que nenhuma está dizendo o marca de seguinte: o povo grande. brasileiro vai continuar pegando ônibus e o pessoal do ônibus, o empresário de ônibus, não vão ter condições de fazer ônibus elétrico, Não, eu estou dizendo que a gente precisa mudar a estrutura desse país para que as né? pessoas possam crescer, se desenvolver e poder ter renda suficiente para comprar carro sem tanto esforço. Eu estou falando de guerra. Você está querendo. Eu quero justiça social Você. também. Nós estamos falando de uma guerra, velho. Eu estou falando da guerra que está acontecendo, veja bem, e está comprometendo a nosso fornecimento de combustível. Mas não é só isso, essa guerra vai comprometer não só o fornecimento de combustível, o que vai prejudicar a nossa logística, como também vai promover uma redução significativa, um prejuízo significativo, uma dificuldade, qualquer um, vai atrapalhar a nossa agricultura, que é o nosso carro-chefe exportador. Por quê? Porque nós precisamos de Diesel. fertilizantes. Diesel também, Tá. mas nós precisamos de fertilizante. Fertilizante vem da onde? Vem do petróleo, porque nós precisamos de ureia, nós precisamos de uma série de produtos químicos que vêm desse ramo de desenvolvimento químico. Então, mas a logística já é uma coisa muito séria. Porque, tudo bem, nós estamos falando que navios estão sendo Desviados desviados, ok. por preço. E mais na frente, quando estiver faltando comida? Você acha que é só os navios de comida que vão ser desviados? E quando eles não forem desviados, eles forem capturados no meio do mar? O quê? As comidas? Os navios? Certo. Se está faltando, vamos Não, ver, mas nós somos. Não é possível. Aí eu estou de novo falando. o Não se nível. cria uma oportunidade para o Brasil? Essa é a minha pergunta. Ou seja, eu não estou dizendo aqui, é que eu estou dizendo aqui. Será que o Brasil, sendo celeiro do mundo de alimento, É, né? é. Será que não é oportunidade, de, enquanto eles estão brigando, a gente aproveitar para crescer, não? Sim, claro, mas veja, nós teremos uma série de dificuldades também nesse momento. Essa guerra vai demorar, ela pode demorar e ela pode não demorar. Porque uma guerra sem um objetivo muito claro, né? Porque o objetivo dito de derrubar o governo não conseguiu. Então,
ela passou a ter objetivos flutuantes. Eu não acredito que a economia do mundo, na direção que vai permitir que essa guerra dure muito mais tempo, entendeu? Estou entendendo. Vamos voltar então ao nosso grupo de pressão? Vamos ao grupo de pressão. Aliás, é um tema interessante. É o seguinte: é, no final, né, do século XIX, início do século XX, a gente começa a deixar de ter os governos absolutistas, né, os reis, né, e a gente passa a existir o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito se baseia exatamente que o poder emana do povo. E a gente cria nossas instituições e o nosso governo. A gente cria exatamente o nosso executivo, o nosso judiciário, o nosso legislativo, as instituições de controle, mas o poder emana do povo. Aí eu queria lhe fazer algumas perguntas provocadas, que eu gosto de bater o papo com o Zilan, porque o Zilan é aquele cara de botar fogo no parquinho. Você já viu, né? Eu estou tentando conversar, a gente está na guerra aqui, mas já saiu da guerra. A gente fica ali na porra. Mas esse assunto é importante para a gente tocar o barco. Quero ver o que você vai me dizer. Aí, não existe em um país democrático para que ele se sustente, para que a gente não deixe com que essas instituições sejam capturadas por corrupções, como está acontecendo no nosso país, com organizações criminosas, como nós estamos vendo aí acontecer aí, com morte até de sicários, né? Que no passado teve o termo italiano. A Sicário é gente, assassino. assassino que morreu na cadeia aqui nessa história Mas do nosso o nome escândalo. sicário é a pessoa assassina. Assassino. E aí, veja bem, dentro desse contexto que eu estou mostrando aqui, existe o conceito na ciência política do grupo de pressão. Sim, claro. Que é O exatamente. conceito vai ser desenvolvido na sociologia francesa, que foi a primeira a falar sobre esse assunto lá atrás. Pronto, que fala o seguinte: que a gente, entre o indivíduo isolado e o empresário isolado, que por mais competente que o empresário seja, eficiente, ele precisa de participar de um associativismo, de um sindicato, de qualquer grupo de sociedade civil organizada, para ele pleitear, para fazer o lobby, para fazer o advocacy, para dizer o que ele quer, para mostrar o que ele quer. Isso é um desenvolvimento histórico que vem desde Atenas, pelo que acontece. Em Atenas, quando começaram a descobrir os primeiros movimentos da democracia, né, da democracia, como eles desenvolveram lá, se percebeu que a democracia plebiscito, né, plebiscitária, onde a população participa a todo momento para todas as decisões, acaba levando a sociedade a decisões absurdas. Inclusive o próprio assassinato, chama de execução de Sócrates, nada reflete mais do que as paixões do povo, e as paixões do povo podem levar, sim, a decisões completamente absurdas, porque uma coisa é racionalidade, outra coisa é emoção, certo? Uhum. O governo e a democracia precisam de racionalidade, não de emoção. Emoção faz parte da vida, mas governos são administrados com racionalidade, né? Para isso se descobriu ao longo do tempo que a melhor maneira de se preservar a democracia é através da mediação. Não é a democracia direta plebiscitária, mas uma democracia mediada. Mediada que a gente acabou chamando isso mais ou menos de república, né? Nós elegemos representantes que decidem pela gente. Mas, bem, essa representação, aí a democracia representativa, eu estou falando da democracia participativa. Sim. Eu estou chamando que o grupo de pressão, que essa casa, a Associação Comercial da Bahia, chamada de Casa de Pressão. Mas desse grupo de pressão, nada mais é do que um instrumento da democracia, uma instituição criada para provocar, inclusive, as instituições formais do Estado. É uma instituição que surge da necessidade organizativa em sociedade. Por quê? Meu amigo, quem é sozinho morre na natureza. Pronto, vamos lá. Se a gente percebe que a gente se coletivizou muito cedo na nossa evolução histórica porque a gente juntos descobriu que juntos a gente faz a força. Animais sozinhos na natureza tendem a não sobreviver, a não ser que se tornem altamente predadores. Tem que ser uma águia, um tubarão, tem que ser. Pois é, ou seja, é preciso do coletivo.
Então, a gente descobriu que nós precisávamos do coletivo. Nós descobrimos uma maneira de organizarmos coletivamente para a ação coletiva. É isso que nós fizemos. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, nesse processo, a gente criou o instrumento da mediação. Só que essa mediação, pelo processo natural dela, criou estruturas que ficaram permanentes, por causa da especialização. Toda estrutura social acaba se especializando. E quando ela se especializa, as pessoas que estão nela acabam permanecendo pela especialização. E toda estrutura que se concentra pela especialização e pelo tempo acaba construindo uma estrutura de poder. E aí, às vezes, a população fica irritada porque ela parece que essas instituições foram capturadas e estão distantes da vontade dela, que é o que está acontecendo no país. Aí a gente fica achando que a Câmara de Deputados não representa a gente, que a Câmara, que o Executivo não representa a gente, que é outras instituições do A gente não Estado. fica achando, não. A gente no Brasil hoje está vivenciando isso. Pronto, essa mas é uma Inclusive, experiência pessoal, então olha bem que você entender. que é entendida através da percepção, da captura dessas instituições. O que é que a gente precisa fazer? É preciso que a sociedade participe mais, porque não é destruir a instituição, é participar mais para que se garanta a escolha. Porque é natural. A gente vê, por exemplo, instituições onde os seus dirigentes permanecem 20 anos, 30 anos. Por quê? Porque não há procura por Não essa há cultura não. brasileira, não se foi desenvolvido uma oportunidade, não foi desenvolvido no Brasil a cultura participativa, a democracia participativa. E essa provocação histórica da gente chamar exatamente do grupo de pressão, mostrando que o grupo de pressão ela veio existindo exatamente junto com a democracia, junto com exatamente essa capacidade da sociedade poder ocupar o espaço que fica vazio entre exatamente o governo, as instituições públicas e ele isolado. Eles ficam em coletivos, pressionam e aí vêm fazer os seus interesses e da complexidade nossa e tantas atividades que nós temos. E nós nos afastamos bastante quando a gente começou a ficar específico. Agro, indústria, comércio, serviço, transporte, cada um se defendendo no seu umbigo, e a gente se afastou exatamente de observar, da cobrança. Quer ver uma coisa interessante? RECAL. O RECAL é um instrumento utilizado em países democráticos bem desenvolvidos que permite com que a própria população que o elegeu, porque ele sabe, porque eles vão ter o distrital, normalmente nas eleições que são distritais, aquela comunidade sabe exatamente quem é o seu Você está querendo falar representante. de reforma política no Brasil agora? Hein? Você quer falar de reforma política no Brasil agora? Antes de falar da reforma Porque você política, está falando de voto deixa distrital, não temos deixa eu isso, né? primeiro explicar a quem está nos ouvindo o que é que eu estou falando, porque aí a gente pode até tocar, mas eu preciso que as pessoas compreendam. Primeiro, compreendam que o grupo de pressão não é oposição, não é o grupo de oposição, ao contrário, é o grupo da democracia, da população, que manifesta-se através dos seus partidos ou da Associação Comercial da Bahia, por exemplo, da Confederação das Associações, para dizer e defender os seus interesses. Depois, isso é importante em qualquer democracia. E depois eu estou falando, quando eu falo do recalque, eu estou falando aqui da possibilidade da população que elegeu antes do final da candidatura, ou seja, do deputado, por exemplo, passar os 4 anos, você poder retirá-lo, não por voto, retirar mesmo por eleição. Antes do período de mandato. Você dá ao deputado a sensação de que ele não está independente, que ele não pode só se eleger e fazer o que ele quiser depois. Então, ele está preocupado em ser tirado. Por exemplo, o que eu estou dizendo hoje no Brasil, aí vem a reforma, que você falou, a reforma política brasileira, que eu acredito que tem que existir. O que eu acredito hoje no Brasil é o seguinte: você tem, por exemplo, vou dar um exemplo para você, um presidente do Senado, né, ou da Câmara dos Deputados, um exemplo, em que, por mais que os outros representantes do Congresso peçam a ele uma atitude, ele não tem, senta em cima, e eu sou presidente, e aquelas normas deles lá, que eles fizeram para se proteger, ou seja, os políticos brasileiros, eles foram feitos para se proteger. Eles criaram normas e procedimentos para eles se protegerem. Eles entrarem e se protegerem. Então, o que eu estou chamando a atenção é que a gente precisa evoluir a nossa Constituição Federal, a nossa reforma política, para que o povo brasileiro... Mas aí veio uma questão triste, que aí eu pergunto a vocês: vocês acham que o povo brasileiro tem maturidade suficiente para poder ter um instrumento desse? Eu acredito no povo brasileiro. Você acredita? Você acha que tem, né? Não. Peraí.
Sim ou não? Não, não existe uma resposta de sim ou não. Primeiro lugar, vamos fazer uma coisa. Eu acredito no povo brasileiro. Tá. Ponto. Eu sou o povo brasileiro, acredita em mim. Então, Tá. mas eu acredito no povo geral, no povo brasileiro como uma entidade coletiva. Por quê? Porque sabe, o povo está na rua, o povo está convivendo um com o outro o tempo inteiro, o povo é sábio, entendeu? Me desculpe, o povo é infantil. É O sábio povo é no seguinte, infantil. o povo é sábio de saber resolver seus próprios problemas. O que o povo tem hoje? Gente, veja bem, ele acha que o povo é sábio e eu estou dizendo que o povo é infantil. E quando eu estou dizendo isso, é deixar bem claro o seguinte: ele está dizendo que o povo sabe resolver seus problemas, e eu estou dizendo a vocês que para o povo saber se resolver seus problemas, ele precisa ser preparado, ele Pronto, precisa ser informado, mas ele a precisa ser gente, educado, ele precisa que a cultura brasileira mostre, dê oportunidade a ele de saber seus direitos. O povo brasileiro nem tem maturidade hoje da sua inteligência cidadã para exigir eficiência nos serviços públicos que ele paga imposto. Para aqui, ó. mas Você sabe o peraí, que é isso aqui do seu lado? Ó, porque aqui é o seguinte: aqui é um impostômetro. Isso aqui é esse ano já, viu? Aqui já é esse ano. Couro comendo aqui. Isso aqui é o que está entrando de grana no bolso do governo. Agora, aí qual é a reciprocidade que a gente vai ter? Tá? Vamos lá. mas eu não quero dizer que. Vamos lá, para você entender Ao o que eu quero imposto dizer. sábio. Eu continuo afirmando que o povo é sábio, porque o povo sabe quem ele escolhe, quem sabe escolher quem é melhor para ele. Ele sabe escolher? Sabe. Ele sabe, na consciência dele ele sabe. Ele pode escolher outra pessoa por outro motivo, ou por uma necessidade mais básica, ou por uma necessidade mais premente, fazer outro tipo de escolha. Mas o povo brasileiro, ele sabe. O Agora, povo brasileiro, ele agora, nem se sente pertencente à nação brasileira. bom, isso é É outro desafio. outra São coisa. dois que eu estou dizendo aqui. Mas vamos Eu lá. já disse que o povo brasileiro, na sua maioria, é Significa infantil, eu da dizer. sua oportunidade de aprender os seus direitos constitucionais, e estou dizendo que o povo brasileiro, a maioria, não se sente pertencente à nação brasileira. Pronto, vamos lá. Agora, vamos complementar agora. Bora, Paula Marques, esse papo é cabeça bom pra caramba. Vê se é um papo cabeça real pra eu gente continuo- viralizar, viu? Vê se você corta esse negócio certinho e publica, porque se perdeu as honras dessa prestação, aí vai ser difícil a gente não viralizar. Eu e Zilanda Costa e Silva discutindo um assunto tão delicado como esse. Mas eu ainda continuo achando que o povo é sábio. O que o povo precisa? Mais informação. Por quê? Porque o grande problema do Brasil não é falta de informação, não, Paulo. A informação é correta, a informação é adequada. Porque, veja bem. A informação é correta, Zilanda? Não, a informação correta. Porque existe Aí, informação a correta. desinformação correta, eu não entendi. Não. O que nós estamos vivendo hoje é uma abundância de informação. Boa Correta? parte errada. Ah, Uma parte correta, uma parte errada. O que o povo precisa, na realidade, não é que ele não saiba escolher, ele sabe, ele é sábio. Ele só precisa escolher com base em informação correta. E saber acessar essa informação, saber compreender o país aqui que eu ele gasto, quer. Gasto Brasil. Olha para cá. Nós estamos quanto a diferença, gastando mais do que o que a gente está arrecadando. Vou passar depois, vai, diga. Bora. Bom, aí a gente tem que ver também a taxa de juros para poder jogar essa complexidade. Não está aqui, não. Vá. Então, porque a taxa de juros é uma Não tá, coisa vá. importante. Vai lá, eu quero saber do povo agora. Veja, por que vamos falar da Via Cidadã. Por que a Via Cidadã é tão Eu sou importante? povo, viu? Quero botar que eu sou povo. Tá. Estou me incluindo no que eu estou falando. Tá. Você não deixa de ser povo brasileiro. Essa aí. Ninguém lhe separa dessa qualidade de ser brasileiro. Jamais. Agora eu tenho sentido de pertencimento, sim. Sim, o que precisa? O brasileiro nunca foi chamado, de fato, durante a sua história, a participar de nada. Em primeiro lugar, a história brasileira sempre foi uma história de elite. O Império era uma elite A eleição, nobre. ele não chama para participar da eleição, ele não vota? No Império, historicamente, no Império, a elite era a nobreza, produtores e a nobreza, o pessoal de fora que veio aqui para fazer a extração. Depois disso, o processo de industrialização e de criação de elites empresariais no começo do século XX. Tudo isso criou o quê? Uma elite que sempre controlou e dirigiu esse país. E esse país foi modelado pelos desejos desta elite do passado. O povo nunca participou de absolutamente nada. Ele foi chamado algumas vezes durante a história para votar, mas a história de democracia desse país ela é muito recente. Eu já estou aqui. Se você já analisar, a nossa geração, Paulo,
só votou para presidente na eleição de Collor. Você acha pouco? Paulo, Você acha pouco? Paulo, nós temos mais de meio século de Você acha existência e a pouco gente só você votou na votar previsão em de Collor nos anos Fernando Collor? 90. Olhe bem, raciocínio. Olha, veja bem, eu não sei qual foi as escolas, as universidades que vocês estudaram. Vocês têm uma mania imensa. Você, e eu tô, qualquer pessoa que vem aqui entrevistar comigo, intelectual, tem uma mania imensa de vir aqui e tirar a culpa do povo brasileiro e colocar a culpa para a história da Constituição do Brasil. Constituição que eu falo o seguinte: vocês vão antes do Império, volta para o Império, vai para a elite brasileira, chega na elite brasileira, agora vem para cá me dizer que de 38 anos é pouco tempo para a gente aprender a voltar. A gente tem que olhar para fora do Brasil. Olhe para fora do Brasil, veja o Brasil na mesma época, o mesmo Brasil que disputavam, que tem a mesma história, o mesmo tempo de existência de outras nações. Olhe a China, olhe os Estados Unidos, olhe outros países que o Brasil estava ali páreo a páreo, disputando crescimento, e de repente o Brasil fica atrás em ciência, na educação, em tecnologia, em tudo. Veja como está hoje. Isso foi e você quer botar a culpa na elite? Isso é causa do povo ou é culpa da elite que governa esse país? Que elite? Isso é culpa de nós não sabermos, nós não tivemos oportunidade, certo? De entender o que nós conquistamos em 88. Nós não entendemos o que foi que representou a Constituição de 88 no nosso país. Então, a gente teve a Constituinte, que fez uma Constituição Solidária e Cidadã, que foi durante esses 38, foram sequestrados. Aí eu sigo a você, que não foi por elite empresária intelectual, foi por elite política. Elite do mesmo jeito. Tá certo? E quem é que governa esse país que não seja elite política? Pois então, é por isso que eu estou aqui querendo elite. Uma reforma. Eu estou querendo uma reforma, eu estou querendo o despertar da classe produtiva brasileira. Essa elite. Mas a classe produtiva brasileira, durante todas essas décadas, financiou a chegada dessa classe política lá. A culpa é nossa. Beleza, agora chegamos a um denominador comum. Vem cá, aperta minha mão aqui, que agora sim. A culpa foi nossa de termos nos afastado das escolhas. Completamente. A culpa foi nós de termos nos afastado, exatamente, de exercer a democracia, de existir as nossas casas de pressão, grupos de pressão, de estarmos socialmente organizados, estar na relação dos pais e mestres, que a gente não existe mais, pressão, os pais não se sentem com capacidade de ir nas escolas públicas, porque as escolas públicas agora, nem os professores públicos se sentem exatamente com capacidade, nem eles se organizaram como grupo de pressão para exigir melhor educação. Tem a PLB, eles se organizam nisso e tal. Vamos lá. O sindicato. Vamos lá. Eles têm você quer então transformar apenas... Eu vou botar na outra classe. Eu vou botar na OAB. Pronto, vamos lá. Bora cortar o barco. Você vai me dizer agora, eu estou assumindo com você, concordei, que a classe produtiva do Brasil, ela negligenciou, se afastou do chamado, conhecido como grupos de pressão, para acompanhar exatamente e não deixar solto, sem vigiar, sem cobrar ao Estado brasileiro, nos países democráticos, para que a gente pudesse não ser tomado, não ser sequestrado, as nossas instituições por corrupção, por interesses pessoais e não interesses público-coletivo. Por uma burocracia e uma tecnocracia. Vamos chegar lá. E agora você quer que eu não coloque no meio dessas associações também de classe de pressão, porque não é só a classe produtiva. Você não quer que eu coloque os intelectuais, você não quer que eu coloque a OAB, os advogados. Mas é claro que eu coloque todo mundo, mas veja bem. Veja bem, então existe uma cultura, como eu falo, não participativa, que a gente precisa resgatar ela, que a gente precisa promover ela. E eu garanto a você que com menos de 20 anos a gente transforma a cultura do Brasil. Eu desejo que você esteja... Não precisa de séculos, nem precisa de história do passado. Como nós estamos vivendo hoje, com essa cultura que a gente tem aí hoje, se a classe produtiva, e só ela, certo? Se unir, entender a força que tem,
Se a classe produtiva. Mas a democracia não se faz apenas com o desejo da classe produtiva. Calma, você acabou de dizer que era culpada e ter influenciado e chegamos onde chegou. Agora, quando eu quero salvar através da classe produtiva, ela não tem mais competência para fazer. Não, filho. Você acabou de dizer aqui para mim que a classe produtiva ela é culpada de ter feito esse político, então aí o governo que a gente tem. Todos nós participantes da sociedade somos culpados, Paulo. Isso não é questão. Todos nós que votamos somos culpados. A grande questão é que as pessoas querem transferir a sua responsabilidade para outro. Quem foi que elegeu Lula? Quem foi que elegeu o povo brasileiro? o povo Nós brasileiro? elegemos. Ele é o nosso presidente. Sim, eu não estou falando que ele não é, não. Não, pronto. Eu estou dizendo que ele é. Mas a questão não é essa, a questão é outra. A gente precisa aprender eu estou só a participar chamando mais. o povo brasileiro, certo, de ter exatamente uma infantilidade da sua cidadania, das exigências dos seus retornos. Mas antes de Lula, todos os governos que entraram e atuaram aí, atuaram em benefício ou em desejo, em política que alguém aprovou. Política que nós aprovamos. Sim, ou seja, o resultado que nós alcançamos até hoje, historicamente, é o resultado do consenso que nossas elites conseguiram obter e das decisões que tomaram até hoje. Bem claro, para ninguém interpretar mal, porque infelizmente hoje o Brasil está tão infantilizado que ele é polarizado, de direita e esquerda, polarizado. Você tá fora da questão. Eu sei, mas enfim, eu estou falando aqui que nós estamos conversando aqui de coisas acima dos partidos. Eu estou falando aqui. Não estou nem aí para o partido. Exatamente. Então, o que eu estou falando aqui, o que é? Eu estou dizendo o seguinte, agora, para ficar bem claro, não é, por exemplo, para polarizar, a pessoa dizer, ele está defendendo, estou defendendo. É o contrário, eu estou criticando todos. Então, só para você entender, eu estou dizendo claramente o seguinte aqui. O que é que eu estou falando claramente? Desde 1988, até este momento que nós estamos aqui, passando por todos os presidentes que passaram pelo Brasil, todos eles, eu estou dizendo que nós, povo brasileiro, vivendo nessa democracia brasileira, por falta da nossa participação, exercermos a democracia participativa. E aí eu estou chamando a atenção dos grupos de pressão, que eu estou chamando a atenção exatamente das confederações. Aí, falando, aí eu fiz um corte. Eu fiz um corte sobre grupo de pressão, pode ser interessante. Eu estou escrevendo, papai, que deu guiadura. Eu já dei dura aí de que está pronto. Amanhã você vai ver. Então, bem. Só para então eu vou fazer um sexta-feira, faça então, fazer um também. Sem a gente saber, a gente faz dois artigos de pressão, depois vocês vão olhar, vão procurar os dois artigos, as duas visões de duas pessoas que têm exatamente capacidade, graças a Deus, democrática, de conversar e discordar, tranquilamente discordamos, mas a gente poder fazer alguma coisa que vá levar a vocês a também fazer a avaliação crítica e analítica e dizer, não, eu acho que aqui está errado, acho que Paulo está errado aqui, acho que Girando está certo ali, e a gente pode agora, a partir de agora, construir um novo pensamento que vá trazer exatamente amadurecimento da nossa consciência cidadã. Isso, veja bem, a questão que eu acho que é mais importante a gente aprender com os processos de participação é que a gente pode discordar de boa, velho. Claro. Claro, veja bem, qual é o problema de você... O problema é que as pessoas sentem que quando a gente senta na mesa e discorda, há um desconforto. Como se a gente fosse obrigado o tempo inteiro a estar concordando. Você não concorda nem com sua namorada, sua esposa, ou seja lá com quem você tem relação. Não é democracia. Não é uma democracia, é uma relação de poder. É uma relação de Se você não soubesse ouvir o próximo e não, inclusive, aprender com o outro, né, que é o que eu estou querendo colocar aqui, eu aprendo muito com você, sempre aprendi com você, e gosto muito das provocações, por isso que por mim a gente ficava se batendo papo pra caramba o tempo todo, porque a gente tem posições, mas quando a gente vai verificando, a gente quer o mesmo objetivo. Mas eu acho que a gente precisa... Vamos falar de grupo de pressão e vamos falar de grupo de pressão empresarial. Sabe, o grande problema é que os empresários têm interesses pessoais, o que é natural. Natural. Todo mundo tem. Todas as empresas querem determinados interesses. Pronto. Só que você não pode transplantar o interesse individual da sua empresa como empresário numa atividade que ela é coletiva na instituição. Uma coisa, quando você está numa instituição, ela é feita para brigar, para lutar por interesses. E você, para lutar, precisa botar a cara a tapa. Porque as lutas são feitas com sucessos e insucessos, com avanços, e cada avanço impõe vitórias e derrotas. Isso faz parte da vida, Paulo. Só que o empresário não tem medo. Tem medo de brigar, tem medo de dizer o que ele quer.
tem medo de dizer efetivamente para que ele está aqui. Qual é o problema de você dizer eu quero ganhar dinheiro? Não tem problema nenhum. Pelo contrário, a produção de riqueza, ela é virtuosa. Pronto. Agora, por que nós precisamos fazer isso? Porque, veja bem, na sociedade brasileira, isso é de fato um dos pontos negativos dela, nós temos uma verdadeira aversão à produção de riqueza, como se produzir riqueza fosse um anátema da sociedade. Só que quem paga imposto? Quem Nós. gera riqueza é a atividade empresarial. É todo empresário que é sério? Não é todo empresário que é sério, como também não é todo trabalhador que é sério. Nem é todo político. Ou seja, nem é todo político. Ou seja, juiz. o que nós precisamos? Nós precisamos de uma revolução interna nesse país, uma revolução interna para que você descubra que existem que as pessoas sejam pessoas decentes e dignas, capazes de viver na sociedade respeitando o próximo. Respeitar o próximo significa criar instrumentos e oportunidades para que todos possam se desenvolver ao máximo de sua capacidade e vontade, porque tem gente que tem capacidade, mas não tem vontade nenhuma. Exatamente. Agora, a gente não pode pegar essas pessoas e simplesmente abandonar e jogá-las para fora. Teve um amigo meu Deixa eu que só disse dizer uma coisa a muito você: ganhar interessante. dinheiro não é concorrente com cidadania. Não. Ganhar dinheiro, produzir riqueza, ser rico, não concorre com cidadania. Cidadania é uma consciência que a gente tem do coletivo. Ao contrário, quanto mais pessoas O que você ricas. não pode fazer é explorar a sociedade. Você não pode fazer Para ser além- corrupto, não ser ético, ser imoral. O que você não pode fazer é roubar o povo, é roubar o INSS, é roubar qualquer um trabalhador, qualquer um que Pronto, seja, e ou o seja, trabalhador roubar o patrão também. Não é obedecendo só não. a- O cidadão tem que respeitar o próximo e o patrimônio do outro. E o coletivo. Exatamente. O nosso patrimônio coletivo. Então essa questão de dizer assim, Quanto a gente gasta aqui em Salvador, tendo que reparar coisas que a gente já fez, como ponto de ônibus, cadeiras e essas coisas, porque a nossa própria população destrói. Ela destrói porque ela é má? Não, ela destrói porque ela não tem conexão com aquilo como sentido, como se fosse participação porque da ela sociedade. sofre de infantilidade da consciência cidadã. Eu não chamo de infantilidade. Eu estou chamando de infantilidade porque o outro nome que eu chamar, que eu substituir, vai ser pior. Então é muito melhor chamar de infantil. Porque infantil você é que o cara vai aprender. Agora, o cara que estraga o patrimônio público, o cara que está ali não enxergando o coletivo, eu estou chamando ele de infantil, para ver se ele aprende, madura. Ou seja, a participação social, a participação cidadã, que você tem uma frase que eu acho ótima, participação cidadã transformadora. Consciência cidadã participativa transformadora. Que através da consciência de cidadania é que você desperta que é importante você participar. Participando, você transforma. Daí no grupo de pressão. Grupo de pressão é você participando da associativismo, você estando junto com o grupo, você dizendo o que é que você quer, o que é que você defende, você vai conseguir fazer essa pressão em cima dos órgãos, das instituições, dos seus deputados, dos seus senadores, então, para que você provoque, transforme, mude lei, inclusive essa que você está dizendo aí, que é pela preservação do nosso patrimônio público, que a gente possa entender que o público, que é coletivo, que a gente precisa ter que segurança pública é essencial para os nossos filhos e netos, que se você não cuidar, né, isso é geopoliticamente importante. Exatamente. Porque, veja, agora mudamos de assunto completamente. Mudamos. Vamos alertar uma coisa muito grave. Vem brilhar um pouquinho aqui para te acalmar os nossos ânimos. Veja, uma coisa muito grave que eu não vejo ninguém falando. Os Estados Unidos foi autorizado agora pelo Congresso peruano a instalar uma base militar no Paraguai. Qual foi o lugar que os Estados Unidos instalou uma base que pacificou? Os Estados Unidos, a novidade é boa. Os Estados Unidos foi autorizado por quem? Pelo Congresso Paraguaio a instalar uma base lá, que eles pretendem implantar e usar para o combate ao narcotráfico. Significa o quê? Você acha que é só isso que vai ser feito nessa base? Você acha que é só isso, porque é por isso que os americanos vão colocar uma base militar na América do Sul? É só para o narcotráfico ou é para uma pressão geopolítica importante na região? Mas você tem dúvida que nós somos o grande tabuleiro de war e que China, Rússia, Estados Unidos e toda a grande potência jogam com a gente, que o país como o nosso, por isso que eu estou aqui dizendo a você que a gente já deveria estar levantando, crescendo o tamanho que eu queria dizer, o tamanho das nossas nágras, né? Para poder sentar na cadeira e jogar, em vez de ser o território que vão botar pecinha em cima da gente.
Eu digo a você, o Brasil precisa despertar. Mas tem uma parte da classe empresarial que está batendo Vem palma cá, para isso. você viu aquela, Eu quero, veja você bem, viu aquela eu da quero lhe bala? defender, eu quero lhe defender dizer uma coisa seguinte, eu defendo aqui a atividade empresarial. Eu também. Eu defendo Eu a sou empresário atividade nato. empresarial, de certa forma também, Se porque eu você vivo do meu negócio. Não tenho corta salário, aqui, sai não tenho dinheiro. décimo terceiro e não Não tenho sai direito a sangue, não. férias. Agora, uma coisa eu lhe digo, preciso defender empresariado nacionalista. Empresário brasileiro que defende o Brasil. Empresário brasileiro que está interessado no desenvolvimento do país. Os brasileiros estão fugindo para o Paraguai. Não estão indo Bom, nem mais para os Estados Unidos. Estão fazendo fila para que todo mundo. Eu falo com colegas meus aqui da Bahia, de Salvador, não é de São Paulo, não, nem do Paraná, que está do lado, não, nem são as fábricas que já estão para lá, que são quase de 100. São daqui saindo. Estava onde? Eu estava no Paraguai para ver se eu boto minha fábrica lá. Entenda, Gilan. O que ocorre é o seguinte: essa covardia que você também está me eu não falando quero aqui, chamar de mas covardia, para não. mim é covardia deixar o que você tem, deixar o seu país, onde você tem a sua casa, e você achar que você vai para outro país e que vai ser diferente lá. O mundo. Você acabou de dizer aqui, quando nós começamos nosso papo aqui, você começou a mostrar onde é que tinha guerra. O mundo não está um ambiente seguro. Aqui você já tem suas Inclusive é raízes. um problema para a gente, porque se tem um cara, um estudioso, americano inclusive, chamado Peter Zeihan. Ele estuda Peter, Peter Zeihan. Ele escreve sobre geopolítica e tal. Tem canal de YouTube, se quiserem assistir pelo canal de YouTube. Ele escreveu um livro que ele é mais ou menos assim, o fim da globalização é só o começo. o FI, Da globalização é só o começo. E ele começa a salientar que os Estados Unidos já não têm mais apetite para garantir a paz global. Então a paz americana está terminando. Em síntese, né? Muito apertado e muito simplista. E isso pode ter um efeito significativo na globalização, inclusive na disrupção dos fluxos logísticos. Porque nada pode impedir lá no futuro que um navio como acontecia no século XIX, né? Você vinha com seu navio cheio de mercadoria, levando foi. para a Europa, aí vinha um pirata, chegava assim e dizia assim, me dê a mercadoria. Isso não passou a não acontecer porque tinha todo um sistema de leis de proteção. Como a gente está vendo a destruição disso, a desmontagem disso lentamente, pode ser que a gente chegue no futuro em que não tenha segurança nem para a gente vender nossa comida na China ou em qualquer outro lugar. Ou seja, o momento é de atenção e de cuidado, mas, sobretudo, de conhecimento, porque você não pode participar das decisões sem saber o que você está dizendo. Meu querido Zilan, vamos lá. O que é que você gostaria de deixar como mensagem para as pessoas que estão aqui nos acompanhando e que querem ouvir esse nosso podcast e da nossa conta? Diga aí, meu irmão. Olha aqui para essa câmera maravilhosa e pau na máquina. O máximo que eu posso dizer é que estudar, entender, Estudar. compreender o mundo, porque, na realidade, todos nós fazemos apenas um quadro muito estreito da realidade do mundo. É a realidade que a gente consegue alcançar pelo que a gente conhece. Então, a gente não consegue visualizar o mundo 360 graus em tudo que está acontecendo com toda a sua complexidade. Veja, uma simples intervenção, segundo excursão, como o presidente americano está chamando a guerra do Irã, tem um impacto global extremamente complexo e muitas pessoas não entendem essas conexões e esses impactos. Então, a gente acaba fazendo um quadro da realidade muito estreito e muito pobre. Então, a gente precisa melhorar essa percepção da realidade. E essa percepção da realidade se faz através do quê? Da pesquisa, do conhecimento, do desenvolvimento e, sobretudo, da participação de debate onde ideias contrárias são debatidas, porque o que muda a minha opinião, se não uma opinião contrária? Se alguém vier discutir comigo para dizer que eu estou certo o tempo todo, eu preciso dessa pessoa para quê? Para ser um yes man? Não preciso. Eu preciso de alguém que conteste para ou fortalecer a minha convicção ou para mudá-la. E eu Pronto. acho que isso é mais importante. O processo de participação é um processo de transformação social através da transformação individual. Porque a gente fica melhor como pessoa e participando da sociedade, a gente faz com que a sociedade fique melhor. Maravilha, gente. Olha aí. Né? No final, a gente termina com aquela questão da mensagem que a gente gosta de ouvir para motivar, para fazer com que a gente
Acredite no Brasil, acredite nas pessoas, acredite na sua capacidade de transformação, na sua capacidade de gerar riqueza também, que é importante, e de ser melhor com você mesmo e com os outros. E eu quero dizer para você, Zina, que eu tenho um prazer imenso, adoro conversar com você, adoro essa nossa dinâmica, essa forma que a gente tem de pensar, e a gente ficou com um desafio que é fazer 2 artigos. Eu quero ver o seu artigo sobre grupo de pressão, né? E a gente tem aqui também, sabendo que a Associação Comercial da Bahia tem um livro nosso chamado Casa de Pressão, exatamente falando sobre isso, eu não sabia. E eu fui resgatar exatamente o livro de Ciência Política quando eu vi lá, quando eu fiz Direito faz pouco tempo, né? E eu vi lá que eu tinha, no livro eu estava arriscado e estava assim, grupo de pressão. Aí eu fui saber o que era, disse assim, por que que eu não consegui interpretar isso na hora que eu estudei, como efetivamente a palavra que tem a ver com a nossa democracia. E aí que foi que Ver se a começou. resposta é fácil. Quando a gente está no banco da escola, a gente é apresentado com teoria. Hoje você está na prática da luta do dia a dia do empresariado, na liderança das instituições do empresariado. Agora não é mais teoria, agora é necessidade de compreensão na marra e na pele. É É isso por aí. isso que você não compreendeu naquela época, e agora você está entendendo. Vamos lá, gente. Um forte abraço para vocês, de coração. Eu e Zilã deixamos aqui vocês que vamos provocar. Se vocês eu quero mais essa discussão, eu quero mais ouvir vocês aí discutindo um pouquinho sobre qualquer assunto. Aproveite, jogue para cá, que a gente promete fazer outro e trazer esses assuntos. A gente podia fazer um negócio desse também. Eles provocam, discutam sobre esse aspecto aqui. E a gente joga duro, bate papo, como sabe fazer. Paula Máquina, obrigado. Venha, Zilã, de lá, meu irmão, com sua Coca-Cola. Abraço. Até a próxima, Paula Máquina.